Estúdio A Entrevista é um oferecimento de... Muito boa noite, você ligado no canal da Estúdio A Santa Catarina. Esta é mais uma edição da Estúdio A Entrevista desta segunda-feira, 8 de março de 2021, Dia Internacional da Mulher. Agora são 20 horas, 3 minutinhos, estamos ao vivo diretamente dos estúdios da Estúdio A nos altos do Jardim Bela Vista, aqui em Itapiranga. Agora é a hora que você curte e compartilhe o nosso canal no Facebook para seus amigos, familiares, todo mundo poder assistir a este programa. Você que preferir assistir no YouTube, vá para o nosso canal no YouTube, Estúdio A Santa Catarina, aproveita, se inscreva no nosso canal no YouTube também, marque as notificações, ative o sininho para você ficar muito bem informado do início dos nossos programas. A primeira hora do programa também vai ao ar ao vivo através do Instagram da Estúdio A Santa Catarina. Como falei, Dia Internacional da Mulher, esse programa vai especialmente para as mulheres aqui de Itapiranga e região, mas principalmente para minha mãe, Dola, e para minha esposa, Kelly. Um abraço e um beijo para vocês, amo vocês, então esse programa é especial para vocês duas. No programa de hoje estaremos conversando com Alésia Inês Lauschner, trabalha hoje na Ipagre, aqui em Itapiranga, mas tem muita história boa para contar no nosso programa e vai nos contar sobre a trajetória, sobre os projetos. Ela que tem um vídeo que bombou no YouTube, depois a gente vai falar um pouco disso aí. Fique ligado no nosso canal, rapidinho estaremos de volta. Vai o recado da Ortobon para vocês. A Ortobon é uma empresa em busca eterna pela excelência. Uma marca que transmite os conceitos de qualidade superior, seriedade, conforto e preocupação com o bem-estar. Uma boa noite de sono é fundamental para o dia tornar-se mais produtivo. Por isso a Ortobon é uma empresa que, mais do que vender produtos excepcionais, busca todas as formas de ajudar os seus consumidores a terem uma vida mais saudável. Sabemos que atingir o bem-estar é o objetivo principal de nossos produtos. Ninguém oferece conforto, saúde, qualidade e tecnologia como a Ortobon. É maravilhoso saber que você pode dormir sossegado, podendo sonhar com o futuro sempre em um colchão Ortobon. Muito bem, abraço para a Ivete, para a Bruna, para todo o pessoal, toda a equipe da Ortobon aqui de Itapiranga. Muito bem, então, Alésia, chegou o grande dia da gente conversar um pouquinho sobre a tua vida, a tua trajetória, teus trabalhos bem legais que você desenvolve aqui na Ipagre, em Itapiranga. Primeiramente, te desejo boa noite, é um prazer tê-la aqui conosco, num dia tão especial, que é Dia Internacional da Mulher, uma mulher forte e guerreira aí com a gente para conversar. Boa noite, Alésia. Boa noite, Gustavo. Então, é um prazer estar aqui contigo para estar falando um pouquinho da minha trajetória de vida, né? Porque a gente é o que a gente vai construindo ao longo da vida. Tá certo. Alésia, primeira pergunta tradicional do programa, quem é a Alésia Inês Lauschner? Bom, a Alésia, ela é filha de Arquelau Gabriel Lauschner e Anita Inês Lauschner. Sou mãe de Guilherme Gesing,
e Rafaela Guese. Neta de Otto Lauschner e Sofia Lauschner. E também, por parte da minha mãe, Arthur Friedrich e Matilde Friedrich. E Alésia, você nasceu aqui em Itapiranga, né? A tua família ela é de origem de alguma comunidade aqui da cidade? Onde é que é a origem da tua família? Eu nasci em Ervalzinho. Ervalzinho, isso. Né? Nós tivemos, até 14 anos eu morei em Ervalzinho, na comunidade de Ervalzinho. Vocês eram quantos irmãos? 7 irmãos. 7 irmãos. Nós somos em 7 irmãos. E os pais, eles mantinham a família com que tipo de atividade? Olha, meu pai, ele trabalhava com serraria, né? Então, o ofício dele era trabalhar em serraria. Uhum. Então, a única coisa que ele sabia fazer bem era isso. Né? Então, ele sempre trabalhou a vida inteira dele em serrarias. E a família Lauschner, que tinha as madeireiras aqui em Itapiranga, era de alguma forma parente, primos? Ou... Parentes, primos, nós éramos primos. Né? Uhum. Mas nós tínhamos, essa serraria era Hammerschmidt de Lauschner, em Linha Ervalzinho. Uhum. E Alésia, como é que foi essa infância em Ervalzinho? Você falou que até os 14 anos vocês ficaram lá em Ervalzinho. Isso. Como é que foi essa infância, escola? Como é que era viver em Ervalzinho quando vocês eram crianças, quando você era mocinha? Mocinha, vamos começar então. Assim, ó, a minha primeira lembrança que eu tenho é da nossa primeira mudança que nós fizemos, né? Eu tinha algo em torno de 3 anos e eu lembro muito bem dessa mudança, porque a minha mãe, ela teve a minha irmã, que era mais nova que eu, né? E ela teve que parar na casa da vizinha para fazer a mamadeira, né? Então eu lembro até hoje da forma como era a casa, né? De como a família nos recebeu lá. Ela fez porque nós mudamos para nossa outra casa e ela não estava organizada ainda. E como o bebê estava com fome, ela teve que parar para fazer a mamadeira, né? Então isso é a primeira lembrança que eu tenho da minha infância. E você chegou a estudar sempre ali em Ervalzinho mesmo, na escola, ou vocês se deslocavam para Não, nós sempre estudávamos na escola ali, Padre João Rick de Ervalzinho, né? Ela sempre foi a nossa escola. Então eu estudei lá até o 7º ano e até os 14 anos. O Padre João Rick é a escola que hoje ainda está lá, existe, né? Hoje ainda escola lá. Estadual. Isso. Padre João Rick. E Alésia, você fala sempre até os 14 anos. O que aconteceu então aos 14 anos que vocês se mudaram, foram para outro lugar? O que aconteceu? Sim, a gente se mudou. Mudou para o Mato Grosso, né? Por quê? Porque a serraria na qual o nosso pai trabalhava, que era um dos donos, uma que fazia parte da firma, ela pegou fogo, né? Em 77. Né? E essa passagem de queimar a serraria, ela me marcou muito, né? Porque a minha mãe, ela nos acordou de madrugada, dizendo, até em alemão, né? Kina steht auf, die Schneidmühle ist am Verbrennen. Crianças, levantem, que a serraria está queimando. Né? E eu via meu pai naquela noite, só de roupa de baixo, tentando pegar o máximo possível de ferramentas que ele pudesse salvar naquele dia. Né? Todos os vizinhos vieram ajudar, não tinha bombeiros na época, mas ela, infelizmente, ela queimou toda. Né? E aquele local era um local assim de nós brincar. Uhum. Final de semana nós nos divertíamos jogando caçador, esconde-esconde, por baixo daqueles labirintos que tinham na serraria, né? Então era um local nosso, que a nossa infância nós passamos praticamente o tempo inteiro brincando nos finais de semana naquela serraria, né? Então esse fato me marcou muito, fora outros fatos, né, que eu poderia estar contando aqui.
Mas nós tivemos uma infância assim muito boa, de muitas brincadeiras, várias famílias juntas, com um monte de filhos. Tinha a família Hammerschmidt, não, que eram os nossos sócios a partir do meu pai. Tinha a família Friedrich também. Tinha a família Schauren, que até assim, ó, ela teve, eles tiveram uma menina, ela se chamava Maria, né? E ela, na época, ela estava muito doente, né? E essa doença dela, ela praticamente estava em estado terminal. Eu não sei exatamente qual era a doença. Até eu gostaria de saber se eles hoje, se alguém estiver nos assistindo, que possa dizer a Maria se ela hoje está bem, se está onde vive, com quem mora, aonde está, né? Porque aconteceu assim, ó, a doença dela, ela foi progredindo e teve primeira comunhão naquele ano, né? E ela não tinha condições de fazer a primeira comunhão. E foi levado a Eucaristia para ela na casa dela. Parece que até hoje eu vejo ela com um vestidinho cor-de-rosa, com a vela na mão e aquele cartazinho, aquele que a gente recebia, o certificado que a gente recebia na hora de fazer a primeira Eucaristia, né? Então eles quiseram fazer esse bem para ela. E o que aconteceu? No outro dia de manhã, ela levantou e nunca mais demonstrou sinais da doença. Nós presenciamos um milagre. Não só eu, como toda a vizinhança que estava lá. Schauren? Schauren. Maria Schauren. Não esqueça o nome. Então, se ela estiver, onde ela estiver, né, que talvez ela possa entrar em contato, para que a gente possa conversar, relembrar aquela época que era muito, muito, muito boa. Então, o pessoal que está em casa, se alguém tiver contato ou souber da Maria Schauren Dervalzinho, coloca na timeline, entre em contato com a gente, vem passar o contato para a Alésia. Se alguém tiver informação sobre ela, a Alésia está querendo trocar umas figurinhas, conversar um pouquinho, aí, né? Tomara que ela esteja bem, esteja em algum lugar aí desse mundo que possa conversar com a gente ou conversar com a Alésia. Alésia, depois de viver uma infância de brincadeiras, de poder ter convivido com, como você disse, com o milagre da vida, o incêndio da serraria do seu pai fez com que você se mudasse. Isso aconteceu lá em... Este foi o motivo principal de ter se mudado ou teve mais algum motivo? Não, foi o motivo principal. Foi o motivo principal, né? Como ele era o único ofício que ele sabia fazer, fazia muito bem feito, ele foi à procura de 77, quando aconteceu aquele incêndio, até 80, né? Então, até colocar tudo em ordem. Ele foi ali por 78, 79, ele foi para o Mato Grosso, sozinho. Sozinho. E a minha mãe ficou em casa com 7 filhos para cuidar, né? Então, aquela época foi, eu acredito que a época mais difícil que nós tivemos na nossa vida, né? Faltava tudo. A minha mãe, ela lavava roupa, em Ervalzinho tem o Colorado, né? O Esporte Clube Colorado, né? Ela lavava roupa do esporte, para conseguir um pouquinho de dinheiro para poder fazer as compras das primeiras necessidades, né? Então, essa guerreira, ela cuidou sozinha de 7 filhos por vários anos, praticamente sozinha, né? E o meu pai aí foi para o Mato Grosso, né? E no final de 79 ele retornou para levar a família para o Mato Grosso. Aí foi toda a tropinha. Aí foi toda a tropinha. Sabe aquela família de retirantes, né? Caminhão levando mudança, levando cachorro, levando galinha, né? Eles levaram 1 semana para chegar lá no Mato Grosso, porque era época de chuvas, janeiro, época de inverno no Mato Grosso, né? E eles levaram 1 semana para ir. Então, 2 dos meus irmãos foram juntos na mudança com o caminhão, que era o Pia, que nós chamamos de Pia,
e o Ayrton, né? Meu irmão hoje é um dos que trabalha lá em Rondonópolis. E nós fomos atrás de ônibus. Eu, meu pai, minha irmã. A única que ficou aqui era a minha irmã Lourdes. Ela ficou. O restante foi tudo de ônibus atrás. Né? E até Cuiabá, tudo certo, 100%. De Cuiabá até Porto dos Gaúchos, onde nós nos mudamos, isso dá 650 quilômetros. 650 quilômetros. Estrada de chão, época de chuva, né? Inverno no Mato Grosso. Nós levamos 4 dias para chegar, para fazer 650 quilômetros. Ninguém tinha comida mais no ônibus. Ninguém tinha. Tá? Para nós que éramos crianças, né, a gente leva como festa. Né? Mas eu sei que na beira da estrada tinha alguns milharais. E eles foram invadidos e foi pegado esse milho, descascado, e nós assamos milho para comer, porque não tinha mais comida para ninguém. Né? Tinha um atoleiro de quilômetros e quilômetros. Eram ônibus, caminhões, e não tinha por onde passar. Né? Até nós chegarmos em Porto dos Gaúchos, né? Novo Paraná, onde nós nos mudamos. E como é que teu pai chegou a Porto dos Gaúchos? Por exemplo, sair, ele foi sozinho para lá, mas ele tinha algum conhecido lá? Alguém convidou ele? Como é que ele chegou a ir até Porto dos Gaúchos? Algumas pessoas... Ou foi indo e caiu lá? Eu acredito assim, ó, que algumas pessoas já estavam para lá. Tinha algumas serrarias começando naquela região, né? Mas lá em Porto dos Gaúchos, era Novo Paraná, era uma fazenda onde nós morávamos, um lugar muito bonito, né? Muito bonito, né? Nós não moramos lá por muito tempo, acho que não deu bem um ano que nós moramos lá, e nós nos mudamos para outro lugar, também trabalhando em serraria, né? Lá vai a família de retirantes novamente, em cima do caminhão, levar a mudança para um outro lugar. Isso foi lá em Jangada, perto de Cuiabá. Deve dar uns, não sei precisar muito bem, mas uns 150 quilômetros de Cuiabá. Né? A Fazenda Santa Lúcia, trabalhando com serraria também, e alguma coisa tinha plantio de agricultura, soja, milho, eles plantavam. Na época que o Mato Grosso era mais floresta e menos plantação. Por Exatamente. Isso que as serrarias tinha bastante trabalho. Bastante, sim. Bastante trabalho, muita madeira, né? Então se desperdiçou muita madeira também, né? Então acho que isso foi um diferencial que o meu pai sabia fazer muito bem e fez, né? Aliás, você conseguiu também, dentro desse período que você viveu no Mato Grosso, chegou a dar aula lá no Mato Grosso, é isso? Sim, sim. Então, aí nós chegamos depois, nós fizemos mais uma mudança, né? Em 2 anos a gente fez 3 mudanças. Né? Nós nos mudamos para Brasnorte, onde meus irmãos vivem até hoje. Né? Eles vivem até hoje lá. Meus pais, infelizmente, já são falecidos os dois. Né? A minha mãe, ela faleceu em 2001 e o meu pai em 1999. Né? Então, os demais irmãos continuam no Mato Grosso, fora eu e minha irmã que moramos aqui em Itapiranga. Né? Então, E também se mudaram lá para trabalhar em serraria. Né? E hoje trabalham com isso também, ainda? Os meus irmãos, tem 2 trabalhando em serraria e outro trabalha como caminhoneiro. Né? E um outro trabalha em colheitadeira de soja ali na região de Rondonópolis. E a tua experiência em sala de aula, como é que foi? Olha, menina, mal e mal terminado o primeiro grau, né? Eu tinha só a 8ª série, e eu fui dar aula para o 3º ano. Né? Dei aula para o 3º ano, da forma como eu consegui, da melhor forma possível, né? Da melhor forma possível. Só que lá em Brasnorte, na época, não tinha ensino médio. Não tinha. Né? E eu resolvi, né, um ano anterior eu tinha vindo visitar os meus avós, aqui em Laranjeira, que eles moravam em Laranjeira, né? E eu acabei conhecendo o meu ex-marido. Né? Um ano depois eu retornei para Itapiranga.
né? Então, no início de 84, eu retornei para Itapiranga. Eu fiquei 1 ano, mais ou menos, trabalhando de tatinha e para conseguir sobreviver. E morei com a minha irmã aqui. Então você acabou voltando do Mato Grosso, seus pais ficaram lá, seus irmãos ficaram lá, você acabou voltando para cá por causa do ex-marido? Por causa, sim. Por causa. Então você veio para cá em 84, voltou, começou a trabalhar de tatinha. Isso. E depois você acabou indo para Ceará. Isso. Daí em 85 eu casei e 2 dias depois, dia 14 de janeiro de 85, eu entrei na Seara, era Bung Seara Alimentos. E você trabalhava em que setor lá na Seara? Eu trabalhava no faturamento. Faturamento. Isso, né? Faturamento. Fazia notas de porco, principalmente de medicação, né? Então tudo isso passava pelo setor onde a gente trabalhava. Uhum. Conheço bem, minha esposa trabalha no faturamento. Opa! Da Seara. Dá para trocar umas experiências. Isso. Né? Lógico que mudou bastante daquela época para cá, né? Com certeza. E essa experiência na Seara, ela durou muito tempo? Olha, eu trabalhei 6 anos lá. 6 anos. 6 anos. Daí eu trabalhei lá e eu engravidei do Guilherme, né? Hoje tem 30 anos, né? Engravidei do Guilherme. Passados 5 meses, 4 meses da licença, né? Eu retornei e não tinha mais lugar para mim lá. Por quê? Porque naquela época houve a primeira como é que se diz? A primeira fase da modernização, né? O computador era do tamanho dessa sala, né? A gente só digitava em um monitor e vinha buscar, o computador imprimia lá em cima, né? num outro setor, né? E aí aconteceu a primeira modernização, né? Junto comigo, várias pessoas também perderam o emprego, né? E eu acabei ficando algum tempo em casa, né? Porque daí, filho pequeno, Itapiranga ou era Seara ou era serviço público, né? Tinha muito menos emprego que tem hoje. Não tinha creche na época, não tinha... Não, isso aí. Meus filhos não... Em casa? Não, nenhum dos dois foi na creche, né? Tinha que cuidar, alguém tinha que cuidar. E eu fiz esse papel. Fiz o papel de mãe por 7 anos, né? Então, a minha filha, o Guilherme nasceu em dezembro de 90, né? E a minha filha 2 anos e 4 meses depois. 2 de abril de 93. Então, eu tinha 2 bebês em casa. E eu cuidei eles até o Guilherme fazer 7 anos, aí eu comecei um novo emprego. Que foi aonde? Que foi no hospital. No hospital? No hospital, né? No hospital eu trabalhava na farmácia e também trabalhava na recepção, né? Fazia os atendimentos na recepção. A farmácia era lá em cima, no hospital, perto da recepção, né? Exatamente. Farmácia. Né? Nós atendíamos a farmácia interna e externa. Era com tudo as irmãs? Com as irmãs. Exigentes, né? Mas era muito organizado, tudo muito limpo, né? Era de tirar o chapéu para elas. Pra ti era bom, era pertinho de casa, né? Você Isso. morava ali do ladinho do Verlan e Isso. caminhava poucos metros para ir trabalhar. Exatamente. E ali no hospital, ficasse por quanto tempo? Eu trabalhei 4 anos lá. 4 anos. Isso, 4 anos, né? Em 98 eu iniciei, tinha o auxiliar de enfermagem. Então eu fiz esse auxiliar de enfermagem e na época do auxiliar de enfermagem estava faltando uma pessoa na farmácia. E eu me ofereci para trabalhar. E eu entrei, né? Conversei com as irmãs lá e a gente se acertou e eu comecei a trabalhar na farmácia. E a Lésia, hoje você é bastante conhecida como a Lésia da Ipagre. Trabalha na Ipagre, desenvolve seus projetos lá. Mas como é que se deu a entrada? Porque a Ipagre é uma empresa pública, né? E a entrada em qualquer empresa pública, no serviço público, é por concurso. Exatamente. Então, depois de ir para o Mato Grosso, voltar, casar, trabalhar na Seara, cuidar dos filhos, e aí trabalhar no hospital, você botar num concurso público, como é que foi essa história de
alguns colegas não quiseram ir. Como é que foi a entrada da Alésia na EPAGRE? Olha, no início de 2002 foi o concurso. No início de 2002. Acho que não sei se foi em março ou abril. Não me recordo bem a época. E naquele ano de 2002, né, nós tínhamos um dos pré-requisitos para poder fazer o concurso e poder estar habilitada para entrar na EPAGRE, primeiro era ter que passar, né? Sim. Né? E não basta ter habilitação, não, tem que passar. Tem que passar. Nós tínhamos como iniciado o complemento para fazer o técnico em enfermagem, naquele ano. O concurso era ali por abril, antes de nós começar. Eu convidei vários colegas, vamos fazer, quem sabe vale a pena. Né? Ninguém quis. Eu me inscrevi, né? E daí assim, eu tinha que torcer para que eu não passasse muito perto, porque eu podia chamar muito cedo e eu não estaria habilitada ainda. Né? O que aconteceu? Eu passei no concurso, né? E algumas coisas aconteceram como se fosse predestinado. Né? A Clair, que é hoje secretária de saúde, ela era uma das instrutoras lá. Ela dava a aula teórica. E ela estava grávida na época. Né? Então, ela antecipou todas as suas aulas teóricas para que ela depois pudesse estar livre, porque o seu bebê ia nascer. Né? Então, isso me ajudou muito. Né? E depois, em julho, eu soube que eu passei. Né? Eu nem sabia, os outros vieram me contar. A gente não tinha computador, não tinha acesso à internet, essas coisas não existiam. Aí eles vieram me contar que eu tinha passado. Né? E daí eu disse, puxa vida, e agora? Né? Eu recebi a carta de que eu teria que me apresentar em Florianópolis no dia 27, em julho. Né? E eu não tinha feito o estágio ainda que eu precisava fazer. Né? Eu tirei férias, eu fazia estágio de dia, de noite, sempre quando dava, né? Para concluir essas 200 horas práticas que eu precisava para terminar e concluir e eu poder pedir o certificado de conclusão. Eu fui para Florianópolis no dia 27 de agosto, dia 28 de agosto, eu tinha que me apresentar para fazer o teste, o exame médico e apresentar os documentos. 27 de agosto, primeira hora da manhã, eu bati na Universidade Federal, que era através da Universidade Federal de Santa Catarina, pedi o certificado, eles me fizeram um certificado provisório. De lá desse certificado provisório, eu fui no Corém para me registrar, porque eu precisava do registro no órgão de classe, e de lá, outro dia de manhã, eu me apresentei para fazer o exame médico. Conclusão, nós nos formamos no dia 3 de novembro, eu entrei na EPAGRE no dia 2 de setembro. Tendo que ir para Floripa fazer tudo um dia antes para conseguir. No limite. No limite. Tudo no limite. Tudo no limite. Você teve ainda a ajuda de um candidato que recorreu no meio, né? Deu mais prazo ainda. Isso. Graças a Deus que alguém entrou com recurso e isso demorou uns 2 meses para nos chamarem. Né? Porque senão já não daria certo. Não daria certo. Né? Não daria certo. Quando é para ser, né, Alésia, é para acontecer, as coisas elas vão se ajustando para acontecer. Alésia, vou deixar você tomar uma aguinha, para a gente depois conversar um pouco mais sobre a EPAGRE. E você que estiver em casa, rapidinho, assista o recadinho da Intersul e na volta a gente conversa um pouco mais com a Alésia.
Intersul Estofados, fábrica de estofados, poltronas, cadeiras, cama box e cabeceiras. Contamos com produtos de alto padrão de qualidade e conforto, empregando tecnologia de ponta e o que há de mais moderno no mercado de estofados eletrônicos e articulados, produzindo os melhores estofados retráteis e reclináveis e com garantia total. A matéria-prima utilizada na fabricação dos produtos passa por um rigoroso controle de qualidade. Fabricamos também estofados sob medida e disponibilizamos uma grande variedade de cores e tecidos para você escolher o que mais lhe agrada. Disponibilizamos também as mais diversas formas de pagamento. Venha conhecer os nossos produtos em nosso showroom e fazer um orçamento sem compromisso. Aguardamos você, amigo cliente. Grande abraço aí pro Luiz, pro Aleluia da Intersul Estofados aqui na linha Laranjeira. Berwanger Contabilidade, despachante Roberto Berwanger e Gritzmann, corretora de seguros, serviços completos em toda a linha contábil, aqui no Centrão de Itapiranga. Você que comprou teu carro novo, faça o emplacamento, licenciamento no despachante Roberto. Aproveite e já faça o seguro do carro, da casa, seguro de vida com a seguradora Gritzmann e Berwanger, corretora de seguros. Abraço também pro pessoal da Digital System, película, som e acessórios automotivos aqui na Avenida Beira Rio. Rodrivan, Cris, toda a equipe da Digital System, onde você encontra todos os serviços para o seu veículo, aquela película, som no capricho, travas elétricas, alarmes, câmeras de ré, que você precisar de acessório para o seu carro, busque na Digital System Películas. Agile, administradora de obras, você que trabalha o dia inteiro, quer construir sua casa e não tem tempo de correr atrás de material, deixe com a Agile, administradora de obras. A Agile vai fazer toda a compra de material, vai contratar a mão de obra, vai fazer o projeto da sua casa, vai deixar a obra completa para você e com economia. A Agile pesquisa os melhores preços do mercado para entregar para você a sua casa com o menor preço possível, rapidinho, e você não se estressa. A Agile cuida da obra para você. A Agile aqui em Itapiranga com o Michael Malman e com o Thiago Berwanger em Iporã do Oeste. Marielle Móveis aqui em Itapiranga também, Iporã do Oeste. 15 anos realizando sonhos e transformando ambientes. Dispõe de toda a linha de decoração, móveis, projetos de móveis planejados, louças e utilidades para deixar tudo do jeitinho que você sempre sonhou. Marielle Móveis aqui na Avenida Beira Rio, em Itapiranga. Alésia, então como é que foi esse teu início na IPAGRE, né? Você passou, foi lá, conseguiu a documentação, né? Conseguiu a documentação. E onde é que foi o teu início? Onde é que foi a primeira cidade que você trabalhou e como é que foi esse início? Bom, tinha somente duas vagas aqui na nossa região. Uma era em Bandeirante e a outra era em Princesa. Então, a colega que escolheu antes, né, ela escolheu Bandeirantes porque ela morava em São Miguel e sobrou Princesa para mim. Certo. Né? Princesa, perto de São José do Cedro, eu não conhecia também, né? Eu fui lá conhecer a cidade. E Princesa é né? Bem pequeno, né? Bem pequeno. Né? E eu fui lá, comecei a trabalhar. Mas o que é extensão rural? O que é? Uma técnica de enfermagem trabalhando em extensão rural, uma empresa de agricultura. Empresa de agricultura. Né? Claro que a nossa área é social. Né? Eu lembro até hoje a primeira fonte que eu protegi. Era de um Weiss, se não me engano, Volkswagen. E eu não fazia nem ideia de como fazer isso aí. Né? Daí, através de cursos que a gente foi tendo, essas capacitações que a gente foi tendo, a gente foi tomando conhecimento do que era um trabalho de extensão. Né? O que era um trabalho de extensão. E eu fiquei em Princesa, não foi por tanto tempo. Né? Porque aconteceu que o meu ex-marido acabou ficando doente, né, em 2004, se não me engano. Em 2013 ele ficou doente, em maio de 2013 ficou doente. E eu acabei indo para lá, para Princesa e para Itapiranga, Princesa e Itapiranga. Eu fazia esse trajeto até que eles sugeriram que eu ficasse
provisoriamente aqui no município de Itapiranga. Uhum. E isso durou mais ou menos eu entrei em setembro e no outro ano, final do ano, por aí, eu já estava de volta para Itapiranga. A princípio, como não era para ser definitivo, eles sugeriram que eu ficasse mais no escritório. Só que não tinha como. Tinha muito trabalho e a gente vai criando as demandas. E até que chegou um ponto, você ficou definitivamente aqui. Isso. Eles me transferiram para Itapiranga. E quais foram qual foi o primeiro projeto, as primeiras demandas, os primeiros trabalhos na IPAGRE aqui de Itapiranga? Foi o projeto Microbacias? Foi sim. Como é que era esse projeto? Como é que era esse trabalho do Microbacias? Olha, o Microbacias, quando se fala em microbacias, são divisores de água. Itapiranga, ela é dividida em 14 microbacias, 14 divisores de água. E o projeto Microbacias, aquela vez desenvolvido através do governo do estado, com financiamento do Banco Mundial e uma parte de contrapartida do estado, nós trabalhamos em 10 microbacias. 19 comunidades aqui no município de Itapiranga. Cada 2 microbacias tinha um facilitador, um técnico facilitador, e mais a equipe da IPAGRE que fazia parte desse projeto. Então, primeiramente a gente escolhia os líderes que fariam a animação desse projeto na comunidade. Uma vez os líderes capacitados, nós levamos o projeto a nível de comunidade. Mostrar o que era e se aquelas famílias aderiam ou não ao projeto. Eles tinham que dizer sim, nós queremos o projeto Microbacias aqui na nossa comunidade. Elas já haviam sido priorizadas quando eu cheguei aqui, Então elas foram priorizadas através do CMDR, que era do desenvolvimento rural, do desenvolvimento rural, e através disso elas foram sendo trabalhadas. O que foi feito primeiro? Foi feito todo um planejamento com todas as microbacias. A gente apresentou esse projeto sábado de tarde, domingo de manhã, domingo de noite, quando as comunidades dispunham de tempo para a gente ir lá e apresentar. Não tinha horário. E a gente fez esse trabalho e todas elas aceitaram, todas as comunidades aceitaram. Então, o grupo de animação formado, contratados os facilitadores, os 5 facilitadores que nós tivemos aqui. Nós tínhamos uma sala junto à prefeitura, que nós trabalhávamos. Os facilitadores também desenvolviam esse trabalho numa sala da prefeitura. Então, além da equipe da IPAGRE, mais esses facilitadores contratados pelo projeto, que trabalhavam, cada facilitador trabalhava para 2 microbacias. Então, ele desenvolvia o planejamento que foi feito com as famílias. E esse planejamento tinha que ser participativo. E uma das coisas que a gente planejou, eram eleitas prioridades, primeira, segunda, terceira. Nas microbacias, onde tinha mais mulheres que participavam, a primeira prioridade foi a reforma de residência. Melhorar a casinha onde vivem. Então, a questão social, ela é muito mais vista e observada pelas mulheres. Então, naquelas que tinha mais mulheres participando do planejamento, a primeira prioridade sempre era a reforma de residências. Então, isso foi um marco. Isso eram recursos que vinham a fundo perdido, Alésia, ou era um financiamento que depois esses produtores devolviam? Como é que era esse recurso? Eram feitas propostas, as propostas eram aprovadas, Até aqui no município foi feito algo em torno de, deixa eu olhar quantas propostas que eu tenho. Olhar com a linha. Olhar com a linha, Nós tivemos 1.882 propostas que tiveram recursos envolvidos. E
Nas famílias que participaram, foram 1.340 famílias envolvidas diretamente com recursos a fundo perdido. O fundo perdido que eu falo não era o Estado. O Estado tinha que devolver o recurso que eles captaram no Banco Mundial, era devolvido. Mas os beneficiados recebiam esse recurso, essas propostas a fundo perdido. Você tem os dados de quanto foi investido na época? Aqui no município de Itapiranga, de 2002, que iniciou o projeto, mas efetivamente ele iniciou aqui para as famílias, ali por 2003, 2004, que foi feito todo o planejamento, né? Visão de futuro, prioridades, problemas ambientais, aonde eu quero chegar, né? Tudo isso foi de 2002 a 2010. Foram investidos diretamente nas propostas pagas para os beneficiados R$1.200.000. Desculpa. E mais a contrapartida que tinha os facilitadores, que também eram pagos pelo projeto. Então, o recurso que veio para o município de Itapiranga foi algo de R$2.200.000. E aí, esse então foi o primeiro projeto que você participou aqui em Itapiranga. Isso. A parte de produção de alimentos, Alésia, quiser tomar uma aguinha, fica à vontade. Tá, amigo. A parte de produção de alimentos, ela fazia parte também dentro do Microbacia, ou isso era um programa à parte, era um outro tipo de trabalho? Não, a Center, uma das prioridades também elas priorizavam os cursos que eles queriam, né? Eles podiam escolher, mas colocar no planejamento curso disso, daquilo? Disso, daquilo, e a gente ia nas comunidades e desenvolvia. Certo. Né? Eu lembro que um curso que eu fiz muito, mas muito mesmo, praticamente em todas as comunidades, foi o curso de produtos de higiene e limpeza. Sabão, né, detergente, sabão de álcool, sabão de limão. Para fabricar isso na própria propriedade? Com as famílias em grupos nas comunidades. Né? Nós queremos. O outro ficou sabendo, o outro também queria. Né? Até hoje eu tenho resquícios de tendinite, de tanto fazer sabão que eu fazia nas comunidades. Né? Até hoje eu tenho isso. Né? Porque era uma demanda tão grande, reprimida de muitos anos, sem extensionista social aqui no município, que acabou sendo uma constante. Né? Então, eu fiz milhares de cursos. Né? Não foram poucos, não. E a gente trabalhava com, além de produtos de higiene e limpeza, nós trabalhávamos com frutas, com hortaliças, com geleias, panificados, biscoitos e bolachas, processamento do queijo, o que vinha, a gente fazia. Todos esses cursos vocês levavam para os produtores ou para as produtoras? Você que ministrava esses cursos? Sim, todos eles. E de onde é que saiu essa culinária toda aí para produzir tanta coisa diferente? Olha, a gente teve capacitações, né, que a gente se capacitou para fazer. Mas eu tenho, vamos dizer assim, um talento natural um pouquinho para desenvolver algumas atividades. Então, tenho facilidade em fazer comida, eu gosto muito de fazer a comida. Eu sou eclética, vamos dizer assim, em termos de cursos. Então, eu realizava todos esses cursos, às vezes a gente tinha alguém para ajudar. Eu saía de casa parecendo, eu precisava de uma van atrás para levar as coisas que eu tinha que levar, né? De tanta coisa, batendo panela por tudo que é lugar. Né? Mas era um trabalho muito, muito interessante. Porque além de você levar lá para as comunidades, porque a maioria desses cursos eram para mulheres, né? Além de você levar o conhecimento, fazer a receita, você levava confiança para eles. E essa confiança, ela retornava de alguma maneira. Né? Então, o fator social de você estar elaborando uma receita, mas você está adquirindo confiança daquela pessoa. E aquela pessoa vem te procurar para outras coisas. Né? Então, hoje, no interior do município de Itapiranga,
dificilmente tem alguém que não tenha passado por algum curso que eu dei no decorrer desses anos, né? As famílias praticamente dessas comunidades atendidas, olha, muito poucos não participaram, né? O pessoal que vai olhar o teu Face, né? Vai dar aquela vasculhada, vai ver muitas fotos dos cursos, né? Muitas fotos, aliás, de Toquinha fazendo selfies com todo o pessoal participando dos cursos. A gente vê realmente que tem bastante volume, é bem legal, o pessoal realmente participa. A gente que é da cidade, a gente não tem tanto essa, não digo oportunidade, mas a gente não vê tanto esse trabalho como o pessoal do interior, né? Como a empresa é voltada à zona rural, a gente acaba acompanhando, eu vou dizer por mim, acompanhando pouco até. Mas aí quando vai a fundo, vai pesquisar, vai ver, é um trabalho grandioso feito por vocês, né? Um trabalho grandioso, né? Alésia, antes de nós falar das plantas medicinais, que é um grande projeto que você desenvolveu, inclusive o banner está aí do teu lado do horto medicinal, né? Vou mandar um recado rapidinho, você toma mais uma aguinha que a gente já volta já. Pessoal, fique ligadinho no recado da Oeste Pneus. Oeste Pneus, Centro Automotivo Multimarcas. Aqui cuidamos bem do seu carro com atendimento de primeira e serviços de altíssima qualidade. Pneus novos, geometria, balanceamento, suspensão, freios, conserto de rodas, higienização de ar-condicionado, troca de óleo, paletas, engates e reboque e scanner automotivo. Venha a uma de nossas lojas e agende uma revisão completa no seu veículo. Oeste Pneus, em Itapiranga, Iporã do Oeste, Mondaí. Os melhores serviços para seu veículo você encontra aqui. Grande abraço para toda a equipe da Oeste Pneus. Oeste Pneus agora também Tenente Portela. Conversei com o Igor. Ontem ele disse que Portela tá show de bola, a nova loja da Oeste Pneus. O CEF é a maior instituição privada de ensino superior do Oeste Catarinense e conecta o tradicional ao digital para oferecer os melhores cursos presenciais híbridos, semipresenciais e EAD. Então o CEF aqui em Itapiranga, também em São Miguel do Oeste, Chapecó, também em Caçador, o CEF conecta você ao mundo. Agora que tem bastante aulas online e tal, o CEF também apresentando para vocês no Capricho cursos de ensino superior, pós-graduação, muitos à distância, online, processos híbridos. Fiquem conectados com o CEF. Box Informática e Segurança na Rua São Jacó, toda a linha de informática e sistemas de alarme e vídeo monitoramento para sua casa e sua empresa. Procure a Box Informática na Rua São Jacó, faça um bom negócio. KNN Idiomas, uma das 5 maiores empresas de idiomas, de cursos de idioma, redes de ensino da América Latina. KNN Idiomas, agora em Itapiranga, na Avenida Uruguai. KNN que em 2 anos garante que você sai falando inglês, pode ir para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para onde você quiser, que você vai estar falando inglês fluente. KNN também que busca seu filho menor de 14 anos, busca em casa, leva para aula e depois da aula devolve o menino, a menina em casa. Então, KNN Idiomas na Avenida Uruguai, aqui em Itapiranga. Central Tintas, toda a linha de tintas acrílicas, esmalte, óleo, vernizes, contando com mais de 4.000 cores no seu catálogo. Além de toda a linha de pintura, tem os materiais para pintura, pincel, rolo, bandeja. Além disso, toda a linha de pisos cerâmicos, porcelanatos, laminados, você encontra na Central Tintas. Vai reformar sua casa, vai colorir sua casa, vá para a Central Tintas, na Avenida Uruguai. E também grande abraço para a equipe da Francar Motos e Yamaha aqui, a concessionária Yamaha para Itapiranga e região, motos novas, cada moto linda. Vá na Francar e veja as novas motos da Yamaha, uma mais legal que a outra, mais linda que a outra. E também além de toda a linha de motos 0 km, motos seminovas e veículos também seminovos. Se você quer veículo zero, Francar também tem para vocês. Então procure a Francar em Itapiranga e São João, fale com o Charles, com o Pedro Paulo, com toda a equipe da Francar. Um abraço aí, Francar Motos.
pessoal que está em casa, muitos já devem ter visto o teu trabalho com plantas medicinais e também, galera, vocês que acompanham o nosso canal, já imaginou você com 1.379.620 visualizações no YouTube? Esse número, antes do programa, eu fui lá ainda consultar. 1.379.620 visualizações no YouTube é o vídeo dessa cidadã que está comigo aqui, falando sobre plantas medicinais. Né? Que trabalho bacana, Lésia. E como é que começou esse trabalho? Como é que foi a ideia? E como é que esse trabalho se espalhou aí mundo afora também? Olha, quando você começa um trabalho, você normalmente tem um gatilho que vai você procurar fazer esse trabalho, né? E o meu gatilho, infelizmente, não foi um gatilho muito bom, não é? A minha mãe, ela faleceu em questão de 2 meses, né? Entre começar a ficar doente e depois falecer. Isso foi lá em 2001, né? E o que se descobriu? De que ela estava tomando uma planta, né, de forma não adequada. Né? Qual foi o diagnóstico dela? Intoxicação. Eles não tinham nem ideia de que era intoxicação. Né? Depois eu fui estudando essa planta que ela estava consumindo e eu percebi que ela, da forma como ela estava tomando ela realmente se intoxicou, né? E acabou com o sistema imunológico dela. Né? Eu falei com ela num sábado, ela estava carpindo na horta, no Mato Grosso, e no outro sábado ela faleceu. Né? Então, o meu trabalho começou por causa desse gatilho. Porque eu precisava que as pessoas, elas podem e devem usar as plantas medicinais, mas elas têm que usar elas de forma criteriosa. Se eu não usar elas da forma criteriosa, entre a dosagem, entre o veneno, né, e a cura, é a dosagem que eu uso. Né? E isso, hoje, é um dos principais objetivos de porque eu entrei dentro do projeto, porque eu comecei o projeto de plantas medicinais aqui no município de Itapiranga. Plantas medicinais, apesar de ser natural, né, Lésia, é que nem uma medicação. Exatamente. Se você tem lá, a tua dose é 100 miligramas, é 100, não é 300. Exatamente. Né? Então, o 100 ajuda a curar, mas o 300 pode te matar. Pode te matar. Pode te matar. Exatamente. Intoxicar. E as plantas medicinais têm muito disso. O pessoal acha, não, bota 5 folhas aqui, cozinha e toma. Isso. Mistura tudo, né? Não faz nem ideia do que está fazendo, né? Então, eu comecei a trabalhar com plantas, pesquisar cada vez mais a fundo a partir de 2007 já. Né? Em 2010, foi implantada as primeiras plantas lá no horto, onde nós temos, junto ao viveiro municipal. Esse que está na foto do banner, né? Isso, esse está ali na foto do banner, né? Esse horto aí, ele foi construído no início em agosto, setembro de 2011. Né? E daí nós plantamos as plantas que já estavam lá à disposição, foi feito um levantamento grande dessas plantas, né? Para que as plantas que eram consumidas mais na região pudessem fazer parte desse horto. Né? Certo. Mas de que forma funciona a metodologia desse relógio biológico? Eu fui buscar informação num projeto desenvolvido pela Emater de Putinga, no Rio Grande do Sul. Né? Então, essa metodologia, ela não foi criada por nós, mas ela foi adaptada e melhorada. Tá? De que forma funciona esse projeto? Né? Então, o relógio biológico, ele é em forma de 12 canteiros, mais o canteiro central, que é o canteiro da pele. Né? Então, a cada 2 horas, o nosso corpo ele é regido por energias. E a cada 2 horas, um órgão, ele recebe essa energia vital para que ele fique limpo e depurado, para que ele consiga aguentar o restante das 24 horas. Tá? E essa energia, ela começa a ser canalizada no meridiano do pulmão entre 3 e 5 horas da manhã.
Então, teoricamente, se eu tivesse algum problema de pulmão sério, pelo menos uma dose eu deveria estar tomando nesse horário. 13 e 5 horas da manhã. Todo o meu corpo trabalhando a favor do pulmão, limpando ele, a energia está lá canalizada para que ele funcione e fique limpo e depurado, para que ele trabalhe bem o restante das 24, aguente 24 horas para chegar novamente a energia vital até ele tem que estar muito bem. Então, esse relógio, essa determinação de tempo alésia dentro do pulmão às 3 da manhã, isso é baseado na medicina chinesa. Medicina chinesa. Isso. Pelos canais, a circulação de energia no nosso organismo. Entre 3 e 5 horas da manhã. Então, se juntou o relógio do corpo humano, que vem da medicina chinesa, junto com as plantas medicinais. Exatamente. E aí cada uma ajuda um tipo específico, um órgão específico do corpo, é mais ou menos assim. É mais ou menos assim. Então, exatamente. Quem tem problema do pulmão, 13 e 5 horas da manhã. 3 da manhã, põe o despertador. Isso, e toma a sua medicação naquele horário. Né? Interessante. Então, o que nós pregamos bastante? Esse projeto, ele é uma parceria, tá? Secretaria de Saúde, Secretaria de Agricultura e PAGRE. Né? A gente faz a manutenção desse horto mensalmente, há vários anos, junto com as agentes municipais de saúde. Todo mês, desde 2010, eu estou lá. Pelo menos uma vez por mês, junto com um grupo de pessoas que vai lá fazer a manutenção desse horto para que ele fique bonito, uma vez que ele além de ser ele é um atrativo turístico aqui no nosso município. Né? Então, as plantas que estão lá, elas estão colocadas nessa ordem, né? E tem tudo a ver com o nosso relógio biológico. Tudo a ver com o nosso relógio biológico. Tanto que entre 5 e 7 horas da manhã, a nossa energia ela está canalizada para o intestino grosso. E nós temos que dar um jeito para que o nosso relógio biológico funcione, que ele se limpe. Né? Se eu não limpar o meu intestino, como é que ele vai ficar enfesado por mais 24 horas? Né? Então, vamos fazer o nosso relógio biológico funcionar. Muita água para que esse intestino, né, faça os movimentos peristálticos para eliminar as impurezas. Né? Senão, eu vou novamente absorver todas as toxinas que ficaram lá dentro. Né? O que era para ser resíduo continua lá. Então tem que fazer funcionar. Então, por exemplo, tem alguns tipos de plantas, de ervas, que são específicas para o intestino. Um exemplo? Um exemplo são as hortelãs. As hortelãs. Então, hortelãs. Para quem tem algum problema no intestino, ou mesmo que não tenha, que queira fazer essa limpeza, entre 5 e 7 da manhã... O ideal seria fazer a limpeza do nosso corpo. Tomar o chá de hortelã? Chá de hortelã, chá de sene, com cuidado. Na quantidade que tem que ser. Eu nem deveria ter falado chá de sene, porque as pessoas, normalmente, elas exageram. Vamos ficar no hortelã. Vamos ficar no hortelã. Chazinho de hortelã. Tansagem é bom também. Naquele horário. Naquele horário, exatamente. Então, se eu tomar uma tansagem, a tansagem é uma planta bastante típica aqui da nossa região. E ela tem uma sementinha. Né? E essa sementinha, se eu colher ela e colocar ela na água, ela cria um gel. E esse gel absorve mais água no intestino. Quanto mais água eu tiver no intestino, melhor ele vai funcionar. Tá? Então, eu posso colher aquela semente da tansagem, eu posso guardar e usar ela, colocar ela na água, porque ela cria esse gel, e eu posso tomar, fazer com que o meu intestino funcione. Né? Além de linhaça e outras coisas mais que eu posso fazer com que o meu intestino funcione. E aí, como são ciclos de 2 em 2 horas, nós temos 12 órgãos, 12 elementos que vão ser limpos e depurados em 24 horas, para começar tudo de novo. Então é um circuito.
E qual é a ordem deles? O primeiro então era o pulmão? O primeiro grosso. é o pulmão, que seria o horário 1, né? O horário 1, o pulmão. Depois o intestino grosso, né? Depois nós vamos para o estômago, 7 e 9 horas da manhã. 7 e 9 horas da manhã. Quantas pessoas não se pegam o trabalho de tomar um café de manhã? Se a minha energia vital está toda para o meu estômago e eu não me alimento, eu não consigo nem pensar. A criança, ela precisa de energia para poder pensar. Se ela não tomou café, a energia dela vai estar aonde? Aqui, naquilo que não foi suprido. Né? Uma coisa natural, eu preciso me alimentar. As crianças, agora que começam de novo as aulas, tem lugares onde o ônibus passa às 6 da manhã. Eu duvido que aquela criança saiu de casa alimentada. A chance é pequena. A chance é pequena. Então, o que seria o ideal? Pelo menos oferecer alguma coisa na chegada da escola. Porque senão, o corpo ele vai estar preocupado, né, com a necessidade básica que não foi suprida. O estômago está lá, ele está pedindo comida. Como é que alguém vai pensar com fome? Como tu vai estudar com fome? Então eu tenho que me alimentar sim de manhã. E é bem o horário que toda a energia do corpo está voltada para o estômago. Exatamente. Exatamente. Né? Aí depois do estômago nós vamos para o baço e o pâncreas. Né? Também é um órgão fundamental, ou seja, todos são fundamentais, porque se um não estiver funcionando, o nosso corpo não vai funcionar adequadamente. Né? Depois nós vamos para o coração entre 11 e 13 horas da manhã. Do coração nós vamos para o intestino delgado, né, que é entre 13 e 15 horas. Depois a bexiga entre 15 e 17. Nós vamos para os rins entre 17 e 19 horas. Depois a questão da circulação, todo o nosso sistema circulatório, ele é favorecido pela energia vital. Depois nós vamos para o sistema digestório, vesícula biliar e fechamos com o fígado entre 1 e 3 horas da manhã. Né? E o centro do nosso canteiro, ele é o maior órgão do nosso corpo, que é nossa pele. Nossa pele. Né? Então, o orto, esse aqui tem um desses ali, um pouquinho para lá da Ponta do Macaco, isso, ali no viveiro municipal. No viveiro municipal. E aí vocês desenvolvem em casas de produtores também, neste formato, ou nas comunidades? Qual é a ideia central? Ter no centro comunitário? Ou a família que quiser pode montar? Também construir. Sim, tem vários aqui no município. Né? E se constrói nessa sequência para a pessoa saber exatamente para que quer, com horário. Aqui não tem as plaquinhas, mas lá, aqui não dá para ver, mas lá tem as plaquinhas, tem as plaquinhas de cada órgão e o horário que tem que ser. Esse livro foi feito mais no início, esse banner, 2013, né? Foi construído em 2010 e não tinha as plaquinhas ainda. Mas tem as plaquinhas lá sim, mostrando bem certinho o horário que a gente usa. Né? E Alésia, resultados práticos e positivos das pessoas, vocês têm esse retorno? Eu tive ou curas ou melhoras de algum problema baseado no trabalho que vocês desenvolveram? Sim, com certeza, né? E tem um outro projeto assim que nós desenvolvemos a partir, porque só o relógio estando lá, as pessoas vão visitar bastante, a gente recebe bastante visitas, mas muitos de fora também, né? No ano passado, pela pandemia, nem tanto, mas nos anos anteriores, muitas oficinas a gente realizava, cursos, palestras, Semana da Saúde, que não saiu no ano passado, que infelizmente esse ano também provavelmente vai ter que ser adiada, né, que não tem como, né? Mas é tudo baseado no bem-estar das pessoas, tá? Então, esse trabalho, assim, um outro que teve, não bastava nós só termos o orto, nós precisávamos mais alguma coisa para provar para as pessoas que se você fizesse um tratamento de forma adequada, ela faria o efeito que ele precisasse. Então, um projeto que até foi premiado a nível estadual, né,
foi o projeto de a saúde alternativa, né? Desenvolvido junto ao ISF Central, né? E também com a participação da Secretaria de Saúde, com a participação da IPAGRE, né? Que nós desenvolvemos esse projeto. Então, ele se baseou em 2 plantas. Uma é a alcachofra, né? Que é uma planta amarga, que limpa e depura o nosso sangue. Ou seja, se você está com um colesterol alterado, ele tem a possibilidade de fazer essa limpeza no nosso sangue. E também a erva de bugre, né? Que é uma planta bem típica aqui da nossa região. Ela também se chama de guaçatonga, né? Cassiaria silvestris. Esse é o nome científico dela. Essas 2 plantas nós usamos para fazer um projeto. Então, de que forma foi desenvolvido esse projeto? As pessoas que estavam com as dislipidemias alteradas, acima do padrão, que estavam ou não tomando medicação para baixar esse colesterol, baixar esses triglicerídeos, eles eram convidados a participar desse projeto. Então, eles passavam na Secretaria de Saúde com a Elaine Simonetti, né, que era uma das autoras do projeto, ela e nós juntos, né, passavam lá, era feita uma anamnese completa desse paciente, né, e ele já vinha com o resultado de exame de sangue, né. Essa pessoa assinava um termo que estava ali de livre e espontânea vontade e queria participar, né. Então, as plantas, nós secamos a alcachofra, né, era a erva seca mesmo, nós secamos a alcachofra, ela era pesada em 2 gramas por dosagem, e essas 2 gramas, elas eram colocadas em água fervente em 750 ml de água. 2 gramas de alcachofra, 750 ml de água quente, deixava em infusão por entre 10 e 15 minutos, e as pessoas que participavam tomavam esse chá por 15 dias, 3 xícaras por dia, em torno de 40 minutos após as refeições. 15 dias tomado, eles voltavam para o centro de saúde, né? Eles faziam um intervalo de 10 dias, no intervalo de 10 dias eles faziam novamente o exame de sangue para ver como o corpo dele tinha reagido àquele chá. E isso foi repetido por 4 vezes. Cada pessoa tomou 15, parou 10, tomou 15, parou 10, tomou 15, parou 10 e fizemos o último exame. Com alcachofra. E a erva de bugre, nós usamos 4 gramas para 750 ml de água. Também, erva seca, nós secávamos a erva, ela era pesada em saquinhos individuais e a pessoa fazia da mesma forma. Tomava 15 dias, parava 10, tomava 15, parava 10 e assim ia. Todos que participaram do projeto fizeram 4 exames de sangue. No final, nós analisando o grupo que nós conseguimos fechar e analisar, 75% entrou dentro dos parâmetros que eram considerados normais. Então, as plantas funcionam. Só que eu tenho que saber a dosagem que eu vou usar, né? Se eu posso utilizar, porque eu posso ter alguma predisposição, tomando alguma medicação ou não, né? Tudo pode interferir, tá? Então, eu tenho que saber muito bem. Quando a gente vai para as palestras e mostra e fala sobre as plantas, a primeira coisa que eu tento chamar a atenção é que aquelas plantas ali, ó, você vai ter ou veneno ou remédio, depende da dosagem que você usa. E uma coisa que é muito comum aqui na nossa região é você fazer a mistura. Você quer tomar mate doce? O que vai lá dentro? Eles colocam uma cidreira, eles colocam um poejinho, eles colocam várias plantas e quanto mais, melhor. Eles sacam dentro daquela térmica, quanto mais conseguirem colocar, colocam. Não tem gosto ainda. Não tem gosto ainda. Aí esquecem de falar, daí tem uma tremedeira daquelas, né? Ou dá uma arritmia, ou baixa pressão, ou alguma coisa acontece,
Não, e daí eles vão no médico e não dizem, minha pressão caiu. Por que ela caiu? Né? Exagero no chá. Né? Então, Exagero no chimarrão. Exatamente, exagero no chimarrão. Né? O chimarrão, por si só, ele tem em torno de 200 tipos de propriedades diferentes. Princípios ativos. Erva mate. Erva mate, exatamente. E eu vou colocar mais uma lá dentro. Né? O chimarrão é estimulante. Eu vou colocar uma camomila lá dentro. Camomila, calmante. Como é que fica o nosso corpo, o nosso biológico? Ele se perde, né? Se perde totalmente. E Alésio, vocês têm hoje na IPAGRE algum livro, alguma cartilha orientando para dosagens ou isso ainda não está desenvolvido? Olha, tem vários livros, né? Tem vários livros escritos pelos pesquisadores da IPAGRE que podem ser adquiridos através do site, né? Podem entrar em contato conosco e a gente pode fazer essa interlocução ali para essa compra, né? Nós temos um folder também sobre o relógio biológico, tá? Né? Mas uma dosagem que como é que se diz, boa, que eu não vou errar, né? É entre 4 e 5 centímetros de uma folha para uma xícara de água quente. Uma xícara de água quente, 4 a 5 centímetros de uma folha. Mas uma folha tem... Qual é o tamanho da folha que eu vou usar? 4 a 5 centímetros. Se você quiser ter uma dosagem mais fácil, você só precisa pegar a tua mão, dividir ela em 4 partes, faz uma cruz, divide em 4 partes. Uma parte é o suficiente para uma xícara de chá. Independente do chá. Praticamente todos os chás eu posso usar com segurança assim. Vamos dizer, se eu pegar uma hortelã, uma folhinha. Uma folha é o suficiente. Viu? Então quando vier chimarrão em casa, vamos colocar menos chá de hortelã. A gente exagera. E Alésia, das plantas medicinais, então o pessoal pode estar procurando vocês também, vocês voltam e meia fazem cursos, mas para a gente ir também seguindo nos outros trabalhos, né, Alésia, que você desenvolve, a nível regional você também desenvolve alguns tipos de cursos. Quais são esses cursos a nível regional? Tá, então eu participo, eu faço a parte, além de ser técnica em enfermagem, eu sou pedagoga também, né? Então, eu faço a parte de relações, de desenvolvimento interpessoal nos cursos de jovens que tem a nível regional no CETRESB, que é o nosso centro de treinamento. Tá? Então, trabalho liderança, trabalha com valores, com ética, né? com toda a questão pessoal para aquele agricultor, filho de agricultor, que vai lá participar do curso, né? Ele entre de uma forma e saia como um líder de lá, né? Então, esses cursos de jovens, eles são realizados desde 2013, né? No ano passado teve um intervalo, não teve por causa da pandemia, ele foi cancelado. Ano passado A princípio, esse ano também ainda não está confirmado, né? Mas nós tivemos 7 cursos já, em torno de 200 jovens, entre 8 alternâncias, cada mês ia lá 3 dias, né? Voltava para casa, no outro mês voltava de novo. 3 dias ficava lá e recebia toda a parte informativa de produção. Não só na parte pessoal, mas em bovinocultura de leite, agropecuária, fruticultura, tudo que é pertinente e que você pode ser feito em propriedades rurais. Produção e processamento de cana-de-açúcar. Ah, sim. Deixa eu tomar uma aguinha. Esse é um curso que eu entrei quando eu entrei na IPAGRE. Eu nasci, cresci fazendo melado. 7 filhos, 7, 8 latas por ano tinham que ser feitas, né? Então, é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, em 2002 eu entrei na IPAGRE, em 2013 eu já virei instrutora do curso de produção e processamento de cana-de-açúcar. Isso é um curso que a gente faz lá na prática. Além da produção de doces, que é a produção de fazer o melado, a gente faz o melado batido,
Nós fazemos o açúcar mascavo, as chimias, geleias, que a gente faz, rapadura, puxa-puxa, e várias outras coisas que a gente desenvolve, não só na teoria, mas na prática. E nesse curso também tem o processamento da cana para fazer a cachaça. Então, tem a cachaça, né? A produção já ficou de olho. Tem a cachaça, que é feita lá no Cetresmo, ela é registrada, né? Então, quem quiser provar, só precisa passar lá, que lá tem a venda para as pessoas. Mas é só lá no local. Só lá no local. Como é uma unidade didática, ele é só vendido lá mesmo dos cursos que vão sendo feitos. Né? E você nunca produziu em casa, não? Olha, cachaça não, mas licores a gente faz muito. Né? Além da cachaça, tem o curso de licores junto. Cachaça e licores e o processamento dos doces, né? Que a gente faz 2 cursos separados cada ano. Né? Então, esses são cursos bons de fazer, né? Porque a gente faz as coisas na prática, além da teoria, eles vivenciam a prática, a gente faz lá o melado, faz o açúcar, faz tudo, né? Desde descascar uma fruta que vai lá dentro para fazer o doce até terminar de bater o melado e o açúcar. Né? Tudo é feito. Cachaça é terminada, os licores são terminados, tudo é feito. Né? Então, para esse ano nós temos cursos previstos, então quem tem interesse ele pode entrar em contato com qualquer escritório municipal da IPAGRE, que eles vão direcionar e fazer a inscrição, né? Que tomara que seja possível fazer esse ano. Bacana. E Alésia, turismo rural também é um trabalho que vocês ajudam a desenvolver. Exatamente, né? Então, o turismo rural, ele tem, vamos dizer assim, ainda ele é um bebê, né? Mas ele está criando bastante frutos já aqui no nosso município. Né? A administração anterior, ela investiu bastante na questão de fortalecer esses grupos, novas alternativas. E uma das alternativas possíveis de ter aqui no nosso município é o turismo rural. Claro que não é para muitas famílias, mas com certeza 10, 15 famílias comporta o município. Né? E nós desenvolvemos esse projeto também na IPAGRE, através do projeto Anater. Então, essas famílias elas foram selecionadas e foi feito todo um planejamento com essas famílias, com o pé no chão. Olha, aonde eu quero chegar? Né? Então, primeiramente, o que foi feito? Nós colocamos ele em cima de um ônibus com recursos públicos, né, que vieram do SC Rural, levamos ele para a região de Urubici, né, e também Santa Rosa de Lima e esses lugares. Conhecer lugares onde tem turismo rural. Onde já funciona. E o que se percebeu? Que o que eles têm lá, nós temos aqui muito melhor. E várias famílias que participaram daquela primeira excursão, hoje têm atividades turísticas e recebem turistas nas suas propriedades. Né? Começaram do zero. Né? Então, em 3, 4 anos, assim, eles já recebem bastante pessoas. Né? E são lugares muito bem cuidados. Muito bem cuidados. A gente vai num lugar e você quer comer churrasco num camping, numa propriedade de turismo? Qual a comida que você tem lembra a tua infância? Se tu vai num turismo rural, tu pensa mais em pratos coloniais, ou café colonial, salame, é queijo, é pão de milho, é melado e chimias, isso aí. Né? Então, se eu para ir lá numa propriedade onde recebe turistas e comer churrasco, churrasco eu como em qualquer lugar. O que eu quero comer? Eu quero comer waffle, eu quero comer comida de panela, eu quero comer aquela massa aberta em cima da mesa, né? Eu quero comer aquele proda, né? Que é aquela carne que você coloca na panela às 6 da manhã, de meio-dia ela está desmanchando, né? Então, isso é atrativo. Né? Hoje, as nossas crianças, elas precisam de uma válvula de escape. E esses locais de turismo, eles são maravilhosos
para levar a sua família, para que eles possam ter uma vivência com a agricultura. Né? É muito interessante, é muito interessante. E várias famílias estão cada vez se aprimorando mais nesse sentido. Itapiranga tem muito a desenvolver no turismo. O turismo precisa de investimento, né? Investimento público, investimento privado, desde que privado principalmente, né? Porque o turismo, por mais que tu tenha belezas naturais, se você não desenvolver, não tiver hospedagem, não tiver onde ficar, ele vai ser, limitante. Sim. Então o nosso turismo tem muito para crescer, precisa de investimento e se for turismo rural, que se invista, se for turismo de natureza, que se invista. Exatamente. Mas é um potencial que nós temos, estamos longe dos grandes centros, mas as pessoas que moram em grandes cidades, elas querem muitas vezes ir para o interior, escapar do estresse, do vucu-vucu da cidade, e nós temos a oportunidade de fazer isso. A Lésia dá curso, ela pesquisou medicina chinesa, plantas medicinais, foi prof, trabalhou na Seara, fez nota, trabalhou no hospital, mas como uma mulher que está sempre nativa, é atleta também. Né? Não podíamos deixar de falar do esporte, Alésia. Não é um programa de esportes, o programa de esportes é amanhã, mas a Lésia volta, como eu falei antes, quem vasculho fez, quem dá uma olhadinha, já viu muitas reportagens também de você participando de corridas de rua, corridas inclusive importantes no calendário nacional. Em que momento você decidiu, não, eu vou correr? Como é que foi isso aí? Vou começar a correr. Vou começar a correr, exatamente. Olha, a vida é um estilo de vida, né? Atividade física é um estilo de vida. Você faz essa opção, né? E eu tenho necessidade de fazer alguma atividade sempre. Então, desde sempre, eu fiz atividade. Desde os meus 20 anos, eu lembro que eu sempre fiz alguma coisa. Sempre fiz. Né? E daí, uma época, assim, eu caminhava muito. Muito mesmo. E, de repente, eu descobri que, correndo, eu fazia aquele trajeto de forma mais rápida. Eu chegava antes em casa. Né? Tu caminhava 1 hora, quando vê se você dá uma corridinha no meio, e assim vai indo. E eu fui começando a gostar de correr. Né? Então, correr é uma adrenalina, assim, o que você não pensa em nada, você pensa na passada que você dá e na respiração que você faz. Você voa. Né? A sensação que te dá uma corrida não tem como descrever. Né? Então, quem corre sabe o que eu estou falando. Né? É apaixonante. Quando você corre, você extravasa, a tua adrenalina vai lá em cima, mas você chega em casa depois com um bem-estar tão grande que você... doída, né? Suada, molhada, cansada. Aí diz, quando que eu vou correr de novo? Mas feliz. Feliz da vida. E Alésia, quando você começa a correr ou fazer qualquer esporte, eu também sou esportista, apesar de gordinho, sou esportista, não basta só correr na avenida, né? Não. Você tem que ir para um desafio, eu quero uma prova. Aí começa... história das provas. Isso. E você trouxe para nós aqui vamos mostrar primeiro as medalhas. Ai, meu Deus do céu. 2 medalhas que são de grandes provas dentro do Brasil. Isso. André, eu acho que nessa aqui, será que a gente consegue mostrar? Vou virar para cá, assim. Essa medalha aqui é da corrida de São Silvestre, no último dia do ano, corrida de rua mais importante do país, né? Uhum. São Silvestre. De que ano é essa aqui? 2017, onde a Lésia foi junto com mais colegas daqui, né? Quem foi o Donaldinho? Sérgio Doraldino? Não, o Doraldino não foi. Ah, nesse ano não. Sérgio? Só o Sérgio e eu. Ah, você e o Sérgio, Sérgio Kessler, né? Isso. Então, assim, a medalha aqui da São Silvestre. E essa outra é da onde, Lésia? Essa aqui é da meia maratona do Rio de Janeiro. Meia maratona, 21K para cá. 21 quilômetros do Rio de Janeiro. Aqui tem grandes patrocinadores, grandes provas.
E desafio bacana, né? São Paulo e Rio de Janeiro. São Paulo e Rio de Janeiro. Mas assim, ó, eu aconselho a quem gosta de corrida participar de uma São Silvestre. Porque a energia que tem naquele povão, milhares e milhares de pessoas. São 15 quilômetros, né? 15 quilômetros, Nem é tanto assim, né? Não é tanto assim. Para quem corre 15K Nem é tanto assim. Mas a energia que tem lá milhares e milhares de pessoas no lugar só correndo para o mesmo objetivo, não tem sensação melhor. Não existe sensação melhor que isso. Eu nunca me senti tão bem no meio de uma multidão como eu me senti fazendo a São Silvestre. E para o corredor, dentro do país, são as duas provas mais importantes, né? Com certeza. É chegar lá no dia 31 de dezembro e fazer a São Silvestre. Exatamente. Que coisa espetacular. Você Quero tem duas fazer camisas também, né? Ah, sim. Vamos mostrar as camisas, já que... sim, já que trouxe. Então essa aqui é a camisa Isso. da São Silvestre, Uhum. né? Camisa São Silvestre, 93ª edição. E aqui... Aqui é a do camisa Rio de Janeiro. bacana. Essa é bacana. Camisa 2018. Da meia maratona do Rio. E assim, quem gosta de esportes, ó, o Cristo, assim, de fundo, dá pra ver o detalhe, o Cristo, o Maracanã, detalhe na camisa. É para isso que o esportista amador vive, né? Exatamente. Porque você não é profissional no esporte, a gente não é, mas você treina, você corre, você pratica para ir lá na São Silvestre. Não importa que lugar chega. Não. Mas tá lá. Tá na meia maratona do Rio. Exatamente. Que nem nosso amigo Dino ia para maratona de Boston. Isso. Que espetáculo. Uhum. E o resultado é o que menos interessa. É você contigo mesmo. É o teu desafio contigo mesmo. Tu tem o teu tempo que tu quer bater, mas o participar de um evento desse porte é coisa fora de série, fora do comum. Fora do comum. E tá treinando 3 vezes por semana? Como é que estão os treinos? Olha, por enquanto, assim, meio lesionada, né, fazendo fisioterapia e... Esses atletas aí, acontece esse tipo de coisa. Mas estou tentando, agora mesmo na pandemia, a gente faz algumas atividades, né? Não pode ir para a rua, faço escada dentro do prédio, e assim vai indo, né? Faz escada, 52 degraus, 20 subidas e descidas, vai embora, né? Então, dá uma adrenalina boa também. 20 subidas e descidas e 52 degraus. Isso aí. Muito bem, isso dá 100.000 degraus. 1.000 degraus em 35 minutos, por aí, 40 minutos, e vai embora, né? Então, e eu tenho necessidade de fazer esse tipo de atividade, tenho necessidade. E a adrenalina é 100%, o bem-estar é muito maior. Né? As lesões vêm, com certeza vão vir muito mais ainda. Se eu falar com o meu reumatologista, ele disse, você é louca, você não pode correr, você não pode fazer esse tipo de atividade. Disse, a tua atividade física seria bicicleta, disse, por causa do impacto. Mas eu não consegui realizar, com 55 anos, fazer uma maratona. Não consegui. Se eu conseguir fazer um dia, nem que seja caminhando, mas eu vou fazer. Você tem tempo? Tem tempo, com certeza tem tempo, né? Tem tempo e existem N exemplos aí que é possível. Sempre é possível. É possível. E, Alésia, para nós dar encaminhamentos finais ao nosso bate-papo, já estamos com 1h30 de programa. Nossa! Primeiro, agradecer a tua presença, contar um pouco da tua trajetória, um pouco do teu trabalho, também um pouco do esporte, né, trazendo essas medalhas e as camisas. Dentro de tudo isso, Alésia, trabalho, ser mãe, correr, praticar atividade, enfim, ensinar as outras pessoas, aprender com as outras pessoas. Aprender mais que ensinar. Dentro de todo esse cenário que hoje rodeia a tua vida, como é ser mulher? É um desafio diário.
Você sempre tem que dar mais do que você poderia para ser reconhecido. Né? Então, ser mulher é antes de tudo ser feminina. Nós nunca eu não vou me igualar a um homem, mas eu quero chegar ao lado. Né? Nós temos que caminhar lado a lado. Né? Nós temos as nossas particularidades. Né? Sou muito observadora. Tá? Então, se eu vou numa propriedade, eu vejo o todo. Dificilmente um colega homem consegue ver esse todo. A primeira observação que eu fiz, lá em Princesa, como extensionista, eu cheguei numa propriedade e eu olhei em redor. Basta você olhar em redor. Eu achei chinelinhos número 25, 30, no pátio jogados. E lá naquela propriedade só viviam 2 pessoas idosas. Qual é a autoestima daquela família? Não é pelo fato de ter aquele chinelinho lá há 30, 40 anos no pátio. Quanto tempo não foi feito uma faxina interna naquela família? Um bem-estar, que aquela família não teve a sua autoestima melhorada. Então, o fato de ser mulher, a gente tem essa percepção. Né? Então, eu quero assim, parabenizar a todas as mulheres. Mulher agricultora que levanta às 4h30 da manhã para tirar o seu leite. Tira o leite às 4h30 da manhã. Trabalha o dia inteiro. Né? Faz tudo dentro de casa. Né? Tem 2, 3 triplas jornadas. Né? Mulheres trabalham, moram no interior, trabalham em agroindústria. Levantam cedo, chegam em casa, tem outra jornada para fazer. Cuidam de filhos, roupa, casa, marido e tudo. Né? A mulher empresária, né, da nossa cidade. Não tem mulher no município que não tenha tripla jornada. Porque sempre tem alguma coisa para fazer. Né? Então, com certeza, eu tiro o chapéu para essas guerreiras, né, que são guerreiras mesmo, porque o dia 8 de março não é à toa que ele foi constituído. Porque é um dia para ser lembrado, né, por tudo que é feito por essas mulheres. Então, eu tenho orgulho, com certeza eu tenho orgulho de ser mulher. Né? Eu conquistei muitas coisas e eu fui me construindo com todos os tapas que eu levei, com as rasteiras que eu levei, mas hoje eu sou uma mulher forte. Né? Independente e forte. Eu não preciso de alguém me dizer o que eu tenho e o que eu não tenho que fazer. Né? A gente sabe o que precisa fazer. Né? Então a vida ensina e nós estamos aqui, firmes e fortes e com certeza crescendo e tomando cada vez mais espaços de liderança, tanto na política quanto em qualquer atividade. No comércio, na indústria. Tem mulheres lá sendo líderes, né? E tem capacidade de olhar o todo. Estou aí. Lésia, muito obrigado. Obrigado por você ter vindo ao nosso estúdio, ter nos possibilitado ouvir as tuas histórias. Uma mulher forte, presente, que está sempre fazendo o seu trabalho de qualidade, da melhor forma que possa fazer. E o Estúdio A fica sempre aberto à IPAGRE, onde é a tua profissão, ao esporte, já que temos também programa de esportes, e quem sabe em breve a gente possa conversar ou mostrar ainda mais o teu trabalho aqui dentro do nosso canal. Muito obrigado. Eu que agradeço, Gustavo, o convite, foi um prazer estar aqui, colocando um pouquinho do que eu sou, que a gente é. Sou transparente. Isso aí. Muito obrigada. Então, galera, essa foi mais uma edição da Estúdio A Entrevista desta segunda-feira.
Você que ainda não curtiu, não compartilhou o nosso programa, aproveite e faça isso agora para mais pessoas poderem assistir. Afinal, o programa fica gravado aí no Face, no YouTube, o pessoal pode assistir depois. Amanhã, 20 horas, estaremos de volta ao vivo aqui com o Estúdio A Esportes. E quinta-feira, Gelson Goulart com o Estúdio A Music também, às 20 horas ao vivo. Segunda-feira que vem, estarei de volta com o Estúdio A Entrevista, sempre ao vivo, às 20 horas aqui na Estúdio A Santa Catarina. Fiquem com Deus, se cuidem, a gente se vê por aí, até a próxima. Tchau, tchau! Estúdio A Entrevista é um oferecimento de